Muito bem, gente. Então, a partir do artigo 299, a gente tem lá a previsão no Código Civil da assunção de dívidas, né, ou cessão de débito, que, na verdade, nós temos que lembrar do conceito de transmissão inicial, cessão de crédito, melhor dizendo, né, para que a gente, a partir daí, consiga entender o que é a cessão de dívidas, de débito, assunção de dívidas, né. Na cessão de crédito, nós temos a transferência do polo ativo da relação obrigacional. Então, o credor transfere seus direitos para um terceiro, né, que passa como cessionário, então, a integrar o polo ativo da relação obrigacional. Agora, aqui na cessão de débito, nós temos uma situação inversa, né? Não vou dizer inversa, mas diferente, porque aqui o polo que é substituído não mais o polo ativo, mas o polo passivo. Então, aqui, o devedor deixa de ser devedor, né? Vou falar assim, inicialmente, como a gente já sabe, né? Deixa de ser devedor, tendo um terceiro aí recebido o encargo cabível, né, ao polo passivo da relação obrigacional. Então, como a gente viu lá, transferência dos encargos obrigacionais, e quando eu falo encargos obrigacionais, tem a ver diretamente com o débito, com a dívida, né? E o detalhe aqui, consentimento expresso ou tácito do credor, que a gente também já falou, né? A necessidade, a importância. Por que o credor tem que consentir aqui? Porque eu tenho que lembrar que o credor tem que saber quem é o seu devedor, quem vai efetivamente fazer o pagamento a ele, né? Quando a gente tem a transferência, a transmissão dos direitos de crédito, para o devedor é simplesmente aquela ideia, claro que de forma bem simples aqui, é aquela ideia de saber para quem ele precisa pagar, né? Então não interfere muito para o devedor, porque de qualquer forma a obrigação existe ainda, ele vai ter que continuar pagando, né? Ou vai ter que continuar devendo para alguém até o momento da exigibilidade. Então não muda. Agora, quando a gente inverte o polo aqui, quando o credor, né, tem que se preocupar com aquele que vai cumprir a obrigação, ele precisa saber, esse cara vai cumprir? Ele tem como cumprir? Não tem? Né? A preocupação, o que eu quero que vocês assimilem aqui, ela é maior do credor quando existe a transmissão do polo passivo. Ele precisa saber, né, quem é esse que vai assumir a relação obrigacional no lugar do devedor, né? Então, por isso que a gente tem que guardar aqui essa questão do consentimento, né? Essa questão do consentimento aqui, que é muito importante. Então, de novo, lá no negócio jurídico bilateral, eu tenho que imaginar sempre a bilateralidade dessa relação, né? Não existe uma situação somente em que exclui-se a figura do polo passivo, do devedor, no caso, e entra outra no lugar, simplesmente, né? De forma unilateral. Isso não existe, né? Nós temos sempre uma situação bilateral, porque envolve uma negociação, né? Eu posso ter ali a transferência, que pode ser gratuita, pode ser onerosa, enfim, né? Eu posso transmitir um encargo por qualquer situação, mas desde que seja um negócio. Sempre que eu falo em negócio, eu estou falando em consentimentos, né? E no plural, porque eu tenho pelo menos duas partes manifestando-se ali, né? De novo, falamos lá da anuência expressa do credor, transfere a um terceiro os encargos obrigacionais. E sempre a ideia da substituição e a ideia de que a obrigação continua a mesma. A obrigação não é extinta e substituída por outra, tá? O objeto transmitido é a posição passiva do vínculo. Eu vou ter apenas a alteração com relação ao polo passivo. A obrigação continua a mesma. Olha lá, de modo que este assume a posição de devedor na relação obrigacional, responsabilizando pela dívida que subsiste com os seus acessórios. Olha só a regra aqui que nós já falamos nesse conceito. Os acessórios também são mantidos, né, nessa ideia de relação obrigacional. Aí a gente vai analisando aí os acessórios futuramente. Venda de fundo de comércio, né? Já exemplifiquei para vocês quando há transferência de empresa, cessão de financiamento para aquisição da casa própria. Então, é comum, né, a pessoa adquirir a casa de outra pessoa, mas essa casa ainda tinha pendência de um financiamento
bancário, por exemplo, então a substituição do polo passivo, né? Apesar da aquisição do imóvel, que é importante que se diga, ela não acontece naquele momento, porque a aquisição propriamente dita só vai acontecer com a quitação do, né, referido financiamento ao final. Né? Então, naquele momento, que aliás é aquela dúvida que as pessoas sempre, né? Dúvida não, né? É aquele equívoco que as pessoas cometem, que quando imaginam que essas casas que são financiadas, né, adquire-se a propriedade. Não, você tem ali o direito como promitente e comprador, né? Você não é ainda o proprietário, isso é importante dizer. E muita gente acha que já é proprietário do imóvel, sendo que tem ali, em alguns casos, anos para pagar prestações, né? Alienação de dívida para cobrança, também já falamos que é comum, né, no dia a dia, aqueles que compram a dívida, né, para efetivar a cobrança, enfim, e melhor, as empresas que vendem a sua dívida, né, também pode acontecer nesses formatos. Pode ser tanto lá na seção de crédito, como aqui na seção de débito também, tá? Falamos dos pressupostos. Se eu não tenho extinção, né, se eu não falo em nova obrigação, eu falo aqui em substituição apenas, em transferência, né, do polo, então eu tenho que imaginar que deve existir uma obrigação originária, uma obrigação primitiva. Senão não tem de onde eu tirar, né, o devedor ali para poder o terceiro assumir o seu lugar. Não tem como imaginar polo passivo se eu não tiver uma obrigação originária. Substituição do polo passivo, então nós já falamos, né? Eu tenho que ter alguém que assuma ali a obrigação do devedor, então tem que ter um terceiro que passa a ser ali cessionário, né? Como cessionário, assumindo o lugar do polo passivo da obrigação, o lugar do devedor. Sempre eu tenho que ter uma terceira pessoa envolvida nessa situação. E aqui, uma coisa leva a outra, nós já mencionamos, manutenção da obrigação originária. Então, se eu tenho apenas a substituição, né? Se eu tenho apenas a substituição do devedor, significa dizer que a obrigação permanece a mesma, né? Então, manutenção no sentido que é mantida a mesma obrigação, né? Concordância expressa, a gente já falou no início, né? Sempre é bom repetir e frisar que aqui nós necessitamos desse consentimento. Opa! Boa noite, meu caro professor Daniel. Boa noite, professor. Como é que tá, professor Everton? Tudo bem? Tudo bem, e você? Legal, show de bola. Boa noite, turma. Tudo bem? Estão tudo tranquilo, tudo ótimo, tudo bem? Eu vim aqui rapidinho só para interromper um pouquinho da aula do professor Everton, mas é só para reforçar um recado que ele já deixou aí no link, né, para vocês aí no Classroom. Nosso evento amanhã durante o primeiro horário, nosso fórum pedagógico, palestra com o professor doutor Paulo Tomazinho, referência no assunto, né, doutor em educação, certificado pelo Google Innovation, né, consultor, investidor de startups como a Moonshot Education, Meta Aprendizagem, é palestrante, consultor, membro do Cinep, ou seja, referência no assunto e vai trabalhar de tema importante ligado justamente a esses desafios, né, e oportunidades pedagógicas do ensino superior na atualidade. Então, pessoal, nós temos justamente que aproveitar e é amanhã, então, no primeiro horário. Inscrição gratuita pelo link, que já está, inclusive, né, na disciplina de obrigações. Só fazer a inscrição e aguardar amanhã, pontualmente, né, de forma britânica, estaremos começando 19h10, 19h11, no máximo, já a trabalhar com os conteúdos. É evento integrado, junto com o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? E, logicamente, o conteúdo vai ser dirigido tanto a nós, professores, quanto vocês, alunos, também. Então, é imperdível, façam a inscrição, acompanhem pelo canal do curso Direito Unipar Toledo. Quem não se inscreveu ainda no canal do curso, se inscreve, daí já recebe a notificação, inclusive, do evento. Mas amanhã também, durante o dia, a gente vai estar passando o endereço para vocês, né, do link para vocês acompanharem pelo YouTube. Se quiser acompanhar na página também minha pessoal do Facebook, é só procurar Daniel Beal, lá também já vai estar rodando a atividade, certo?
Então era só isso, professor. Só reforçar esse convite. Espero ver todos vocês amanhã. Vocês podem, né, dar uma boa noite, compartilhar informações, esclarecer dúvidas, né? Participar ativamente e efetivamente desse nosso evento, que ele é direcionado a vocês. Certo? E, logicamente, professor, daqui a pouquinho eu vou passar para a Ana também o calendário das nossas terceiras, né, provas oficiais, as atividades avaliativas remotas extraordinárias, que estarão, então, sendo aplicadas no mês que vem, a partir do dia 14 de setembro, tá? Então, o terceiro bimestre já quase chegando ao fim, a gente vai passar, então, a programação para vocês já saberem qual que vai ser o dia de tal avaliação, né, e que vai se iniciar, então, no dia 14 de setembro. Fechado? Professor, de minha parte é isso, está, né, inserido lá no Classroom de Obrigações e conto com a presença de todo mundo. Uma boa aula, né? Tá falando sobre o que hoje? Pressuposto da concordância expressa do credor. Olha lá, que beleza. Assunção de dívidas, olha aí. O terceiro pode assumir a obrigação do devedor. Se alguém quiser, pessoal, eu faço isso aí, vocês assumem e pagam sem nenhum problema. Eu faço o consentimento, né, tranquilo, né, não eu o consentimento, que daí eu seria o credor, né, eu sou o devedor. Se alguém quiser pagar para mim, assume aí como terceiro, tranquilo. O credor, que vai ser o professor Everton, ele vai aceitar, né, sem nenhum problema. Deixa pra lá. Então, beleza. Galera, mas é isso mesmo, tá bom? Ótima aula para vocês. Até amanhã. Espero todos vocês no nosso evento. Valeu? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até mais. Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, aí, o professor Daniel reforçando, né, as informações que a gente já tinha trazido, para que vocês realmente não percam, né? Aliás, é interessante que ele trouxe aí as qualificações do professor Paulo Tomazinho. A Moonshot, eu não sei se alguns de vocês aí trabalham com educação, no sentido geral, né? Eles têm feito, eu até esqueci de mencionar isso, a Moonshot Education, né? Uma plataforma que ele criou com outros 2 professores, e eles têm, assim, passado muita informação legal, gente, para vários professores do Brasil inteiro, de forma gratuita. Informação, assim, sobre ensino remoto, sobre formação de ferramentas para utilizar nas aulas, né? Até mesmo o Mentimeter, que é aquela ferramenta que a gente usa para fazer a gamificação, né? Aquele jogo com pontuação, enfim, que a gente fez em algumas aulas já. Foi ele que nos passou essa informação, né? E claro, tem outros aplicativos, eu não lembro se foi o Mentimeter propriamente, mas outro aplicativo com o mesmo formato. Então, eles têm ajudado muito, né, o sistema educacional no Brasil inteiro. Então, tem sido muito interessante. Se alguém tiver curiosidade, claro que amanhã ele vai divulgar isso, mas tem, se você procurar no YouTube, Moonshot Education, né, tem, assim, cada vez aumentando o número de professores. Eu falo professores desde o ensino fundamental até ensino superior, né? E tem sido muito legal. Então, se alguém de vocês trabalhar com educação ou conhecer alguém que trabalha, indique a Moonshot Education, tá? É gratuito, ferramenta gratuita. Eu não vou dizer toda semana, né? Mas com alguns intervalos de tempo aí, eles lançam um novo conteúdo, né? E fazem ali sempre uma mesa redonda, trazendo inclusive pessoas da área, né, para auxiliar os professores no Brasil. Aqui, essa nossa educação seja mantida, né, aqui, para que os alunos não fiquem sem aula, não fiquem sem acesso à educação, né. Então, nós vemos que há muitos locais no Brasil que está difícil, né, os alunos manterem essa condição, enfim, mas eu acho que cabe a nós também divulgar, né, essas informações aí, repassar. E, claro, com certeza ele vai trazer informações para vocês que vão ser essenciais para que a gente mantenha essa continuidade, né? Aquilo que a gente sempre fala, hoje não falei muito sobre isso, mas a gente não sabe até quando vai, né? Essa suspensão, essa pandemia e tal. Então, a gente sempre tem que estar ligado com as novidades aí, para que a gente não pare, né? A questão sempre é essa, não pode parar, né? Temos que continuar. Muito bem, gente. Então, alguém me chamou, por acaso? Não. Eu tinha ouvido um ruído aí, não sei se... Não.
Então tá. Então vamos lá. Seguindo aqui, a gente estava falando da concordância expressa do credor, desculpe, assunto que a gente falou várias e diversas vezes, né? Que é justamente para que não se esqueça dessa obrigatoriedade. Mas é importante que se diga, regra, tá lá, para que ocorra a cessão de débito, é indispensável a concordância expressa do credor, pelo menos de regra, né? Maior interessado no cumprimento da obrigação. Então, está justificado aí, nós já falamos a respeito. Relação intuito persone, né? Nós temos uma justificativa maior com relação a isso. Obrigações pecuniárias, lá, taxas de contratação, né? Que são variáveis, etc. Garantias apresentadas pelo devedor. Sempre aqui é aquela questão do adimplemento, aquilo que a gente estudou lá no pagamento, né? Então, vários elementos que são importantes para o credor. A questão da confiança, a questão da garantia de adimplemento da obrigação por parte do devedor, né? O que mais? Na cessão de crédito, ao contrário, lá não é necessária a concordância da parte contrária, e na cessão de débito é necessária a concordância da parte contrária. Detalhes disso que eu gosto sempre de repetir para você não se perder. A exceção que a gente trouxe já para vocês é a do artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Aí está lá na segunda parte. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Então, mas aqui é um detalhe que eu falo para vocês o seguinte, eu até coloquei numa atividade que a gente vai realizar posteriormente, um julgado, uma jurisprudência que fala sobre a assunção de dívidas, e menciona expressamente, eu não lembro se justo essa que eu coloquei, né, ou uma outra que eu colocaria, acabei deixando de lado, depois a gente até confirma a informação, onde há a previsão expressa do entendimento jurisprudencial de que, ao contrário, o silêncio, né, não é considerado como o consentimento do credor. Então, olha que nós temos entendimentos que são variados, são diversos. Né? Isso é importante saber. Não é majoritário, até porque nós temos a previsão legal, né? Mas é importante saber que há entendimentos que são muitas vezes de outra forma, né? Isso é importante mencionar aqui, tá? Mas a ideia, o consentimento, né, expresso, a exceção ali, a questão da notificação, porque eu falo em expresso ou tácito, então muitas vezes é importante verificar qual a forma, né, que foi feita essa notificação, por exemplo, né, do credor, para que ele se manifeste, né? Então, a notificação que é a mais comum, que se faz de forma extrajudicial, aquela cartinha com aviso de recebimento, que você manda pelos correios, o cara recebe a cartinha, posta a sua assinatura no aviso de recebimento, ou seja, ele confirma ali que recebeu a notificação, dá-se o prazo para que ele faça, e a lei já nos coloca o prazo de 30 dias. Se ele não responder, o que a lei está dizendo? Não respondeu e recebeu, pera lá, ele está ciente da cessão de débito. Se ele não responde, quer dizer, concordo. De forma tácita, mas concordo. Né? Então, essa regra, a exceção à regra da anuência que a gente tem aqui, é importante que a gente analise no caso concreto também, tá? Então, sempre é bom ter cuidado quando a gente fala isso aqui do consentimento, né? Ó, com o consentimento expresso do credor. Aí eu tenho que sempre analisar em conjunto com o 303 nesse caso. Segunda parte. Se notificado impugnar em 30 dias a transferência, entender-se-á dado o assentimento. Então, isso é importante analisar, né? Apesar de a primeira parte do 303 falar do imóvel hipotecado, nós vamos ver que isso pode ser estendido também a outras situações, de acordo com o entendimento do magistrado, né? Quem vai analisar o processo. Se a gente pegar a letra da lei, como eu mencionei para vocês já, a gente tem que analisar o conjunto do artigo. Ele está falando aqui de imóvel hipotecado, né? Então, isso, né, é o que eu tenho que considerar aqui no nosso estudo como sendo a regra da anuência. Agora, nada impede
né, que no caso concreto o juiz analise e aplique, né, essa possibilidade para outras situações aí de cessão de débito, tá? Elemento objetivo, né? Então, o que pode ser objeto aí da cessão de dívidas, a cessão de débito, né? A gente fala em dívidas vencidas e vincendas, com exceção das que possuem caráter personalíssimo. Devem ser pessoalmente cumpridas pelo devedor. Então, quando a gente fala em caráter personalíssimo, obviamente que não cabe aqui muita divagação a respeito do tema, porque a gente já analisou em outros momentos, né? São as obrigações que são devidas somente por aquela pessoa que contraiu a obrigação. Exemplo aqui, a gente pode usar como exemplo mais claro, né? As obrigações de fazer, por exemplo, né, as obrigações de fazer que são infungíveis. E aqui nós citamos em diversas oportunidades ali eventos com artistas famosos, né, na obrigação de fazer. Mas pode ser também uma obrigação de dar, desde que haja o caráter personalíssimo, né? Se a gente pegar a prestação alimentícia, que é personalíssima, inclusive nem é caso de assunção de dívida pela natureza da obrigação, né? Nós temos o caráter personalíssimo, porque é só o devedor, é só o genitor do menor, vamos pegar esse exemplo, né? É que tem essa obrigação. Somente se porventura esse genitor não tiver condições de efetuar os pagamentos, né? O pai não tem condições, aí sim, né, o exequente, aí o menor, ele pode buscar dos seus avós o pagamento de pensão alimentícia, por exemplo. Mas veja, eu estou substituindo, né, o polo passivo da minha obrigação, não estou transmitindo o encargo de um para o outro, eu só substituo o polo passivo da minha relação obrigacional, o que é diferente aqui da assunção de dívidas, tá? Muito bem, então é importante a gente considerar essas questões aqui. Eu acho que foi por aqui que a gente parou, olha lá. Assunção por expromissão, né? Muito bem. Então, espécies de cessão de débitos, nós falamos lá em expromissão e delegação, né? Até adiantei a vocês, vamos lembrar um pouquinho. Quando a gente fala em expromissão e delegação, existe uma diferença, né? Quem pode me dizer aqui? Deixa eu escolher alguém aqui. Vamos ver quem está aqui online. A Raila, por exemplo. A Raila está por aí? Manifeste-se aí, por favor, Raila. Pode ser no chat, não tem problema. Raila. Raila Cristina. Oi, tudo bem com você? Eu queria saber, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui uma fácil que a gente já falou. Qual seria para você, Raila, minha cara, a diferença entre expromissão e delegação? À primeira vista, assim, não precisa dar o conceito. O que difere uma da outra, assim, para você? Sem consultar. Resposta simples, não se preocupa, não. Tem problema se errar, não. Vamos, Raila. Expromissão e delegação. O que seria a diferença para você? Alguém sabe me dizer? Tem que ser rapidinho para a gente não perder muito tempo. Tudo bem. Deixa eu ver mais alguém aqui. Kimberly, minha cara, Kimberly. Diga para nós, Kimberly. Delegação, lá, o Gilberto ajudou um pedaço. Ó, delegação, quando o antigo dono delega. Vou entender dono, né, Gilberto? O antigo dono delega. E aí, Kimberly, o que você me disse?
Diferença de expromissão e delegação. Sem consultar, só. Que delegação já dá uma ideia de alguém delegar a função, delegar o encargo. É, Cíntia. A Kimberly está por aí? Não. Ó, Fernando, pelo significado de palavra delegação, é quando o devedor transfere sua dívida. Olha só, hein? Será que é isso? Por que eu pergunto assim de forma simples? Ó, por que eu pergunto de forma simples? Eu falei para vocês na outra aula que a gente tratou sobre a assunção de dívida, a utilização, a expressão da palavra já nos ajuda, né? Delegar algo é a ideia de você passar o encargo, transferir, pedir para alguém fazer para você, né? Mas seria mais ou menos assim, depois a gente vai confirmar, né? Mas seria mais ou menos assim, delegar, olha, eu não consigo pagar, você consegue pagar para mim, para me ajudar, depois a gente acerta, né? Seria uma ideia. Transferir para um novo credor? Não sei. Se for na seção de crédito, né, Manu? Aqui na de débito, cuidado, aí para o devedor. Eu só quero que vocês verifiquem, analisem a diferença. Se eu falo expromissão, dá a impressão que é uma medida um pouco mais drástica, né, mais dura do que delegação. Delegação dá uma ideia de o próprio devedor, aquele que tem o encargo, transferindo para outra pessoa. Agora, expromissão dá a impressão que alguém vem e tira ele daquela posição, né? A expressão tem relação com a lei? Delegar, né, Ana, entendi o que você quis dizer, acho que por isso, né? Você delegar, né, uma situação que a lei... Ah, expromissão? Não sei, vamos ver, será? O corretor corrigiu. Ah, expromissão. Na verdade, as duas têm previsão legal, mas o que a gente tem que analisar aqui, nesse momento, é essa ideia mesmo de aquele que detém o encargo transferir para outra pessoa, ou, né, esse que detém o encargo ser retirado daquela posição. Né? Então, isso difere a ideia de expromissão e delegação. Claro que é bem rústico aqui, essa ideia inicial, mas para a gente guardar a análise do termo jurídico, né, da palavra em si, porque isso nos ajuda muito a estudar posteriormente, né, e matar essa dúvida, certo? Então, vamos analisar para matar essa dúvida certinho, né? Expromissão, nós falamos que existe aqui a liberatória e a cumulativa. A delegação também tem liberatória e cumulativa, a única coisa que na doutrina você vai achar também a liberatória como sendo delegação privativa, né? E a delegação cumulativa também chamada de delegação simples, tá? Muito bem, vamos guardar os nomes aí. E a outra classificação de espécie, quanto à contraprestação, significa lá se a minha cessão de débito ela é gratuita ou ela é onerosa, porque tem a ver com o negócio jurídico, não é um negócio bilateral. Então, existe uma relação desse devedor com o terceiro, certo? O negócio envolve, devedor e terceiro, nós estamos na assunção de dívida, né? Devedor e terceiro, eu preciso saber se entre eles, se o devedor e o terceiro, existe alguma onerosidade nessa transferência, nessa transmissão de encargos, né? Essa é a ideia que a gente analisa aqui nessa terceira classificação. Então, nós mencionamos aqui já que a cessão que ocorre por expromissão, olha lá, acordo direto formulado entre quem? Credor e terceiro. Eu estou falando aqui que o devedor participa desse acordo? Olha lá embaixo. O consentimento do devedor não tem influência na expromissão. Então, a ideia aqui é justamente essa, ó. O credor e esse terceiro analisam a situação e excluem o devedor, né? Olha aí. Agora, o excluem fica em segundo momento. O que a gente tem que entender é que os dois realizam um negócio
tirando o devedor da jogada, né? Quem passa a assumir o polo passivo da obrigação é o terceiro, que a gente pode também chamar aqui de cessionário, porque é aquele que recebe a cessão de débito, né? Mas eu tenho que lembrar da cessão de débito, do polo passivo, né? Então, acordo entre credor e terceiro que retiram, olha lá, né, o devedor, ou seja, esse terceiro assume o lugar do devedor. E ponto, inclusive sem o consentimento dele. Sim, olha, bem interessante, né, Gilberto? Eu vou dar o exemplo para que a gente analisar aqui as subespécies, tá? Porque não adianta eu falar um genérico sem abranger as duas. Espera aí que eu já chego lá e a gente vai falar. Antes disso, pagamento com oposição do devedor, artigo 306 nos traz lá. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Então, aqui nós temos uma situação particular quando existe, olha lá, desconhecimento ou oposição do devedor. A lei não está dizendo aqui que não tem validade a expromissão realizada na cessão de débito sem o conhecimento do devedor. A lei não diz isso. Ela só diz que, olha lá, o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição, então a lei mesmo já reconhece que pode ser feito dessas formas, né? Com desconhecimento do devedor, ou ainda, mesmo ele sabendo, ele sendo contrário, né? E aquela ideia que a gente já falou aqui, mas como assim o devedor sendo contrário que outra pessoa pague a obrigação, né? Cumpra a obrigação no seu lugar? Ué, a ideia é simples, nós já falamos aqui da questão do direito de cumprimento da obrigação. Claro que ser devedor é um encargo, mas espera lá, eu assumi um compromisso e a ideia inicial é de honrar com esse compromisso, né? Então é um direito do devedor também de ter a oportunidade de honrar com o compromisso assumido. Isso que a gente precisa ter em mente. A gente não pode partir do pressuposto de que todo mundo gostaria de não ter esse encargo, até porque se a obrigação foi assumida, né? Eu não posso imaginar somente uma dívida sendo paga, eu posso pensar em qualquer modalidade de obrigação, né? Um artista famoso que é contratado, por mais que ele vai receber por aquilo, existe o prazer na atividade que ele realiza, em prestar aquele serviço, né? Então, isso ilustra para a gente essa questão. Então, se acontecer esse pagamento feito por terceiro, e aí é uma ideia, né, de assunção de dívida, sem o conhecimento ou com o mesmo conhecimento, o devedor contrário, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Espera lá, um terceiro paga, o que eu imagino? Que esse terceiro que vai fazer o pagamento assume o lugar do devedor. Ou seja, ele paga e depois quem é o devedor originário teria que lhe pagar o valor correspondente. Seria meio que uma subrogação, né, com pagamento posterior. Então ele vai lá, paga, depois cobra do devedor originário. Seria essa a ideia que a lei nos coloca aqui. O que a lei está falando? Se ele era contrário a isso, né, e tinha meios de demonstrar, sei lá, por exemplo, tinha uma compensação para realizar com o credor, né, que a gente já até falou lá na seção de crédito, serve aqui também, né, ele conseguiria ilidir esse pagamento e falar, opa, não vou dever nada para ninguém, se ele quis pagar é por conta e risco dele, né? É o que a lei está nos colocando aqui, porque o assunto nesse momento foi o consentimento, né? A desnecessidade. Mas se ele tinha como provar ali a necessidade dele de devedor, obviamente que não é para se considerar essa expromissão praticada. E aqui nós temos as duas modalidades, né? Eu lembro que eu deixei para falar depois essa divisão aqui, porque era um pouco mais complexo o entendimento, né? Então, nós falamos em expromissão liberatória e expromissão cumulativa. Liberatória tem eficácia de liberar o devedor de seu encargo, havendo a simples sucessão da dívida. Então, olha aí, a ideia de simples sucessão da dívida. É o simples exemplo que a gente pode citar em qualquer situação do pai, né, que assume a obrigação no lugar do filho. Olha só. Né, tem vários exemplos assim, o filho assume determinada obrigação, ou até o inverso, é fácil a gente visualizar, né?
Imagine lá que o pai, vamos fazer o inverso, que eu acho que é mais tranquilo. Imagina lá o pai que em determinado momento da vida se descontrola com as suas obrigações e começa a perder o patrimônio, né? Enfim, com dívidas. E aí o que o filho faz? Em uma situação ali de, dá até para dizer, de caridade com o próprio pai, né? A relação de pai e filho, ele fala, vou cumprir a obrigação no lugar do meu pai para que ele não tenha mais essa dívida. Né? No dia a dia é fácil ver, claro que não há uma formalização muitas vezes disso, o pai vem ou o filho vai lá e paga no lugar de quem seria o devedor originário, tranquilamente. Né? Então, expromissão. Eu não vou conversar com o devedor e falar, vou pagar para você, ficar tranquilo. Não, eu só vou lá perante o credor e pago. Essa é a ideia da liberatória, né? Para liberar o devedor do encargo. Básico assim. Por isso que a gente usa o termo simples sucessão da dívida, tá? Porque a questão de depois cobrar do devedor ordinário, aí é um segundo momento que vai se analisar. Para nós aqui, é a forma como acontece, tá? E vamos ver a acumulativa para diferenciar da liberatória, aí fica mais fácil. O terceiro, aqui na acumulativa, vincula-se ao cumprimento da obrigação solidariamente ao devedor primitivo, sem que ocorra a sucessão. Olha aí. Então, na liberatória, o terceiro assume o lugar do devedor e libera o devedor da obrigação. Simples assim, assume totalmente o encargo no lugar do devedor originário. Essa é a expromissão liberatória. A acumulativa, não. A acumulativa, dá até para a gente citar uma situação assim, que o terceiro entra para dar para o credor uma aparência de que, né, esse cara que é seu devedor pode não ter patrimônio, mas eu tenho. Então, eu assumo com ele, a partir daqui, o encargo, né, para cumprir essa obrigação perante você. Então, a ideia da solidariedade se manifesta nesse momento, né? Na expromissão cumulativa, eu não tenho a exclusão, e vamos usar esse termo que também é legal para entender. Eu não vou usar a exclusão do devedor, né? Não vou tirar ele da jogada, como eu mencionei anteriormente. Nesse caso da acumulativa aqui, os dois mantêm-se como devedores solidários daquela relação obrigacional que já existia, tá? A única coisa é o terceiro que entra posteriormente. É simples a gente imaginar que podia haver uma contratação inicial, onde há a solidariedade passiva. Nesse caso aqui, eu vou ter um exemplo em que a solidariedade passiva ela só acontece posteriormente. Não é fruto da contratação da obrigação originária, né? Acontece depois da contratação originária. Pode acontecer. Então, na prática, né, pode ser uma alteração de contrato, simplesmente? Pode ser. Se todo mundo concordar, né, pode fazer um aditivo contratual, e aí entra esse terceiro também como devedor, co-devedor no caso, né, como co-devedor, devedor solidário da mesma obrigação. Ou então pode-se fazer por meio da cessão de débito por expromissão cumulativa, tá? Então, só guardem os termos quando eu falo em liberatória, porque libera o devedor originário. Quando eu falo cumulativa, porque além do devedor originário, o terceiro vem também assumir o encargo obrigacional, e aí eu tenho os dois cumulando a função, né, de devedores, tá? Essa é a diferença que a gente entende aqui. Tudo bem? Eu não citei nenhum exemplo nominado, Gilberto, Bruna, enfim, mas não sei se ficou claro. Não ficou? Me falem aí. Legal. Então tá, vou seguindo. Qualquer coisa vocês me parem aí, tá? A cessão por delegação, por sua vez, olha lá, delegação, negócio jurídico bilateral, pelo qual o terceiro assume o lugar do devedor com o consentimento deste. E também mediante consentimento do credor. O consentimento do credor nós já falamos, não precisa nem estar escrito aqui, de novo, né? Mas o detalhe está aqui, ó, no consentimento deste que é o devedor. Né? Consentimento do devedor. Dá até para a gente dizer que esse negócio jurídico bilateral é feito entre terceiro e devedor. Terceiro e devedor. Né? E no mundo dos negócios, isso acontece sempre.
né? Um terceiro que tem um interesse maior, por exemplo, em alguma situação que envolva o devedor de determinada obrigação, ele assume, enfim, qualquer tipo de negociação com esse devedor e cumpre a obrigação para ele. Olha só, a delegação nesse sentido, né? Eu vou cumprir para você a obrigação, porque isso vai garantir, por exemplo, a realização de outro tipo de negócio, né? Sei lá, no mundo do futebol a gente ouve falar muito disso, né? No mundo do futebol acontece isso. É um clube que deseja contratar determinado jogador, assume uma determinada dívida que existe, né? Uma determinada dívida que existe perante o clube anterior, perante aquele que formou o atleta, né? Para que tenha garantido ali aquele jogador no seu plantel, né? No seu elenco. Então, pode também a gente verificar essa ideia de delegação na cessão de débito dessa forma, né? Olha lá, acordo feito entre o devedor e o terceiro, mas com anuência do credor. Então, aqui a gente inverte. Na expromissão, como a gente falou lá, o acordo ou o negócio é entre o credor e o terceiro, certo? E aqui é diferente. A gente imagina um negócio, um acordo realizado entre o devedor e o terceiro. Fala, Bruna. Vamos ver se é. João tem dívida no banco. O banco vai entrar com uma busca e apreensão, pois havia um bem como garantia. João aceita realizar um acordo, porém não tem dinheiro. Ele vendeu seu carro para a Ana e, no acordo com o banco, a Ana fica responsável por saldar a dívida ao invés de pagar para João. Isso seria um exemplo? Sim, seria cessão de débito, né? Seria cessão de débito. Depende de como é feito o negócio, mas é um exemplo de cessão de débito também. Tem que ter anuência, o banco não vai aceitar qualquer um se ele concordar com esse tipo de negócio, né? Vamos dizer até que o contrato inicial, relativo à obrigação inicial, é aquela alienação fiduciária. Você compra o carro mediante o parcelamento, financiamento, enfim, mas está lá, tem seu nome no documento, mas na verdade está lá o nome do banco no documento, né? Quer dizer, o veículo não é seu. O veículo não é seu, você tem só o encargo perante o banco. Vai ser seu quando você quitar e aí houver a transferência, né, do banco para você ali da propriedade do veículo, né? Então é um exemplo também de cessão de débito, sem problema nenhum. Eu não vou falar em solidariedade porque nesse caso vai ser liberatório, né? E também eu não posso colocar como delegação, porque por mais que a gente fale ali, não pode ser, né? Pode ser um acordo entre devedor e terceiro, mas a anuência do banco, né? A anuência do banco. Então, nesse caso da delegação, eu excluo de qualquer forma o devedor originário para que o terceiro assuma, né, as prestações ali, né? Sim. O que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem isso de forma, eu não vou dizer que é ilícito, mas faz sem as formalidades, né? Sem muitas vezes o conhecimento do banco, correndo um risco danado, né? E eu falo de veículo, você falou de busca e apreensão, é bem imóvel, eu vou utilizar o carro. Bom, você tem carro ali, você citou o carro, né? Essa é a ideia. Tem gente que vai lá e transfere o carro, né? Depende do tipo de contrato que é feito sobre esse veículo, se há a possibilidade, transfere o veículo e aquele que pega o carro fica assumindo a obrigação. Novação tem que ter nova obrigação, Ana, depende do formato de como é realizado isso, né? Olha lá. Você pergunta se não configura novação, por isso que fica em dúvida. Antes ela tinha uma outra obrigação com o João e ela trocou. Não, eu tenho que imaginar novação quando tem uma nova obrigação. Então, cancela aquela obrigação inicial e aí começa a outra, né? Então, tudo depende do formato que é realizado. O banco, vou falar para você, dificilmente o banco vai manter a mesma relação obrigacional, né? É normal que ele faça um novo contrato. Olha só, ele não vai fazer só lá um aditivo ou um termo de cessão. Ele vai fazer um novo contrato com a nova pessoa, inclusive seguindo todas as outras formalidades para garantir que vai receber aqueles valores, né? Agora, o que acontece de forma sem o conhecimento do banco é essa relação, né? Essa relação entre o devedor, que está lá na posse do veículo, e o terceiro que é interessado em adquirir o veículo. Isso acontece, né?
Mas aí a gente tem que saber classificar isso aqui. Porque eu não posso falar em solidariedade, porque o banco não vai cobrar o terceiro, o banco vai cobrar quem é o devedor originário, que consta lá, formalizado como devedor, né? E é uma situação que independeria do banco, né? Então, se a gente pegar uma situação aqui que independe, vamos voltar lá, cadê? Independe do consentimento, nós vamos verificar onde cessão de dívida, né? Assunção de dívida sem consentimento do credor. Não acontece. Sempre eu preciso do consentimento. Então, por isso que eu digo, quando esse negócio é feito sem o conhecimento do banco, eu não posso dar essa formalidade de cessão para ele, né? Porque o banco, de qualquer forma, vai cobrar o devedor originário. Por isso que é um risco que as pessoas assumem e não são poucos os negócios desse tipo realizados, né? As pessoas assumem o encargo simplesmente na confiança em outra pessoa, né? Simplesmente na confiança na outra pessoa. Tá? Se ficou a dúvida aí, você me fala. A delegação pode ser privativa ou liberatória, né? Ou então cumulativa ou simples. Só para lembrar que aqui nós colocamos os termos que a doutrina nos traz aí, para não ficar dúvida, né? Então, a delegação privativa, que a gente pode falar em liberatória, tem o efeito de liberar o devedor de seu encargo, havendo sucessão da dívida, não remanescendo responsabilidade do devedor primitivo. Então, é isso que não acontece no exemplo que a gente falou aí, né? Eu não tenho como falar em liberatória, porque se o banco for cobrar, ele vai cobrar o devedor original. E mais, não dá para falar aqui em cessão, cessão de débito, porque o banco, né, nem consentiu dessa situação, certo? Então, nesse caso aqui, devedor e terceiro realizam o negócio, né, com o consentimento do credor, mas liberando o devedor originário da obrigação. Quem fica responsável é somente o terceiro que assume o encargo. Tá? Essa é a delegação liberatória. Já na delegação cumulativa, ou também chamada de simples, que é mais comum, né? Por isso chamada dessa forma, a subsistência da responsabilidade do devedor cedente, né? O chamado delegante aqui, por conta da delegação, respondendo este em caso de inadimplência pelo terceiro, inadimplência do terceiro cessionário. Aqui a gente tem que imaginar uma situação. O credor, ele consente, ele concorda, ele dá a anuência. Só que ele fala assim, opa, eu concordo, mas o devedor originário, você fica responsável pelo inadimplemento desse cara aí que você está me trazendo, desse terceiro, para quem você quer passar o encargo. Né? Então, por isso que a gente tem como simples, porque é mais comum que o credor, para se garantir, e é melhor que seja assim, que ele tenha dois devedores do que um só. Né? Imagine que aquele devedor que é originário, ele sabia que efetivamente ia cumprir, tinha patrimônio para garantir, né? Aí vem um terceiro que ele não conhece, tudo bem que não vai ser simples assim, ele vai fazer uma consulta, vai pesquisar para saber quem é esse cara, né? Mas uma garantia maior que ele tem é manter o originário, o devedor originário, responsável pela obrigação, né? De qualquer forma, ele saber que vai receber. Opa, se o devedor originário não pagar, então eu sei que eu posso cobrar o que ficou solidário a ele ali, que é o terceiro cessionário. Ok? Então, é isso que diferencia tanto a expromissão quanto a delegação e aí as características, né, subcaracterísticas, subespécies, liberatória ou cumulativa que nós vemos nas duas espécies de cessão de débitos, certo? Essa é a ideia que a gente guarda aqui, tá? Alguns detalhes ainda para terminar essa parte. O cessionário não pode opor exceções, incapacidade, dolo, coação ao credor. Olha lá. 302 do Código Civil. O devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Então, pera lá. Eu assumo, né? Eu, terceiro, assumo o encargo no lugar do devedor, e se eu
souber, ficar sabendo, ter novas provas de que na relação originária, credor e devedor tinha alguma pendência, alguma exceção que poderia excluir a obrigação, não é porque eu entrei agora na relação obrigacional que eu posso opor essas situações, né? Isso caberia ao devedor primitivo. Ele teve oportunidade, enquanto era devedor, de alegar essas exceções. Agora, o terceiro não pode assumir o lugar do devedor primitivo e opor exceções que não cabem a ele, porque essas exceções são pessoais, isso é importante dizer. São pessoais, elas não são objetivas, né? Podendo ser alegadas por qualquer um a qualquer momento, tá? Extinção das garantias do devedor primitivo, está lá no artigo 300, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Então, a extinção das garantias é outro ponto que cabe também à manifestação do credor, né? Então, o que a lei está dizendo? Eu tenho que começar aqui a leitura do artigo, ó. Consideram-se extintas, a partir da assunção de dívidas, as garantias dadas pelo devedor ao credor. O que são as garantias? Sei lá, por exemplo, o fiador do contrato de locação, o fiador que garante, ele é vinculado ao devedor, o primitivo, né? Então, com a transferência, o que a lei diz? Considera extinta. É como se não houvesse aquela garantia mais. Cabe ao credor analisar se, eu aceito, mas mediante o oferecimento de nova garantia. Mas, em outro momento, eu aceito em manutenção da garantia originalmente dada, né? Olha aí. Aí que está o detalhe. E aí a lei fala depois, como exceção à regra, salvo assentimento expresso do devedor primitivo. Assentimento, fugiu, eu tô trava-língua já na terça-feira, tá ruim. Assentimento expresso do devedor primitivo é ele concordar com a garantia. Agora, é importante a gente analisar que isso aqui não cabe ao devedor. Eu tenho que imaginar, no exemplo que eu dei aí, um fiador, que é um terceiro que garante o cumprimento da obrigação, eu tenho que verificar se esse fiador vai continuar garantindo a dívida para outra pessoa. E pode acontecer casos em que ele mantenha, né, a garantia, porque às vezes ele também participa do negócio que causa efetivamente a cessão da dívida, né, a assunção da dívida. Certo? Então, tem que analisar no caso concreto. Depende de como isso é tratado pelas partes envolvidas. O credor pode se manifestar e falar assim, não, ela lá sem garantia, eu não quero. O outro devedor que vai assumir aí, o terceiro, a não ser que ele me traga outra garantia, eu não vou aceitar, né? Ou, a não ser que a garantia seja mantida. Entende? Então, isso é importante a gente mencionar aqui. A cessão causa a extinção da garantia, mas eu preciso analisar no caso concreto como isso acontece. Quando a gente fala em assentimento do devedor, eu tenho que analisar se há concordância das partes ou não para a manutenção, no caso aqui a exclusão das garantias, né? Efeitos da anulação da cessão, 301, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, olha aí, restaura-se o débito, com todas as suas garantias. Olha aqui a regrinha. Até aqui, regrinha. Se a substituição for anulada, volta status quo ante. Olha aí. Estabelece a obrigação originária, né? Qual que é a exceção? Salvo as garantias prestadas por terceiros. Então, essa garantia prestada por terceiro, ela não volta automaticamente. Pode pegar de novo o exemplo do fiador que eu citei para vocês agora, né? O fiador que foi substituído. A hora que eu anulo a cessão, não significa que esse cara volta a ser fiador automaticamente. Olha aí, certo? Aí tem outra exceção, exceto se este, quem que é este? O terceiro, conhecia o vício que inquinava a obrigação. Então, pera lá.
Imagina lá que o devedor e o terceiro realizam um negócio sabendo que vão prejudicar o credor. E o fiador tem conhecimento, né, desse negócio, desse vício, má fé, enfim, né? Se o fiador tem conhecimento e participa desse negócio que prejudica, causa dano ao credor, aí sim ele volta a ser fiador como originariamente era, né, assumindo ali a manutenção do encargo, certo? Muito bem, essa análise então do artigo 301, ok? Muito bem, gente. Vamos lá então, encerrando aqui a sessão de débito, faltou a gente falar sobre a classificação aqui da seção de débitos quanto à contraprestação, né? Lembrando da ideia de que a seção envolve um negócio jurídico bilateral, né? Envolvendo terceiro e uma das partes envolvidas, né? No caso aqui, terceiro e credor ou devedor, dependendo se a minha seção ela é por expromissão ou por delegação. Então, eu tenho que imaginar que um negócio jurídico pode ser oneroso ou pode ser gratuito, né? Depende se há contraprestação da parte que se libera do encargo, né? Se ela recebe algo em troca dessa liberação, ou se ela paga algo, melhor dizendo aqui, né? Porque se ela se libera, ela tem que pagar, ela teria uma contraprestação nesse sentido. Ela deixa de ter uma dívida e ela paga por isso ou não, né? Então, essa é a classificação aqui. Então, eu vou chamar de cessão de débitos gratuita quando os sujeitos agem desinteressadamente, movidos por caridade, amizade, dever familiar. O exemplo que eu mencionei aqui, que pode acontecer entre pai e filho, né? O filho que paga, que cumpre a obrigação no lugar de ser o genitor. Eu falei até em caridade, mas o termo correto seria o dever familiar, né? Então, aí eu não vejo onerosidade, né? Há exemplos, obviamente, em que, posteriormente, o pai ou o filho, enfim, vai cobrar daquele que era o devedor ordinário, né? Ou vai receber algo em troca, né? Por conta de assumir a obrigação, ou simplesmente por conta desse dever familiar, não vai receber nada, né? Não tem nada em troca, a não ser a intenção de cumprir a obrigação, né? Muito bem, e na seção de débitos onerosa, então, o ônus, né, a ideia de onerosidade, é importante mencionar, ato acompanhado por um ganho certo em favor do alienante. A ideia de alienante, eu nunca posso me esquecer daquele conceito de alienação, que a gente já mencionou aqui, inclusive, né? Alienação, quando eu abro mão dos meus direitos, abro mão dos meus encargos, enfim, transfiro para outra pessoa um direito, um encargo, né? Então, o alienante, no caso, que transfere, né? Eu preciso ver se há um ganho ou não há um ganho de contraprestação. A onerosidade aqui está sempre nessa ideia de pagar algo em troca, né? Ou receber algo em troca, dependendo do ponto de vista da minha relação aí de transferência, se ela é do polo passivo ou do polo ativo. Né? Obviamente que eu imagino, o polo ativo deixa de ter o encargo, então ele é desse lado que eu imagino, se ele fornecerá a contraprestação ou não. Né? Então, o terceiro, ele vai ganhar algo para assumir a obrigação, para assumir o encargo, assumir o polo passivo, assumir a função de devedor, ou não. Né? Essa diferenciação que eu preciso mencionar aqui para verificar a onerosidade. Né? Então, nós já falamos aqui de empresas que muitas vezes compram a dívida, né? Eu não vou nem dizer empresas, mas tem bancos, por exemplo, que assumem a dívida de um cliente, né, mediante o fornecimento de um empréstimo bancário, facilitando a vida da pessoa. Então, a pessoa está lá com a dívida de 20 mil reais, então vamos pensar que o banco compra essa dívida, só que em contraprestação, esse devedor, que passa a ser cliente da instituição financeira, já tem a onerosidade aí no contrato com a instituição financeira, né? E também dependendo dos produtos ali que ela adquire. Seja, por exemplo, parcelamento desse pagamento de dívida, uma forma facilitada ou não, mas que garante a onerosidade. Obviamente que o banco não vai realizar um negócio jurídico nesse formato de
forma gratuita, né? Ele tem que ganhar, ele vai vender ali, né, o seu produto para poder ganhar algo em troca. E com isso, a gente encerra a sessão de débitos, né? Então, a gente falou de sessão de crédito, falou de sessão de débito. Para encerrar essa parte de transmissão de obrigações, a gente tem que falar da sessão de contrato, né? Que lembro que já mencionei a vocês que a sessão de contrato, ela é uma construção doutrinária. Você não vai achar na lei, né, no Código Civil, a previsão relativa à sessão de contrato. Você vai achar na doutrina e você vai achar também na jurisprudência, né, na análise de casos concretos, onde se aplica de forma tranquila, né, ocorrente, inclusive, a sessão de contrato. Tá? Vamos entender como ela funciona. E é importante dizer, não é porque não está na lei que isso não cai em prova, não cai na OAB, enfim, concursos, né? Vocês vão ver posteriormente que há questões, inclusive, que a gente formulou ali, e outras que a gente pegou, né, de outros concursos, mostrando que se exige o conhecimento sobre sessão de contrato também, por mais que não haja previsão no Código Civil. Então, essa é uma dificuldade que a gente vislumbra, no sentido de nunca imaginar que somente vou ter a letra da lei sendo cobrada, né? Eu também tenho que analisar a doutrina, tenho que analisar o contexto todo que envolve o estudo do direito, tá? Então, claro que se eu pegar, por exemplo, a OAB, eu vou ter ali várias questões, a grande maioria das questões objetivas embasadas, né, na letra da lei. Algumas delas, e aqui está um exemplo disso, a sessão de contrato, você não vai achar previsão no contrato, previsão em lei, você vai achar no Código Civil, né? Eu ia dizer, fugiu a palavra. Você vai achar somente na doutrina. Então, está lá o conceito de sessão de contrato, instituto jurídico doutrinário, que consiste na transferência da posição contratual. Olha aí que termo interessante, né? Eu falo aqui em posição contratual. E aí você vai falar assim, mas pera lá, um contrato não tem credor e devedor? Então, aí que está a ideia, né? Aí que está a ideia. Por quê? Quando eu falo na obrigação de pagar por uma compra e venda, né, ou encargo de devedor, no polo passivo, que consiste, ele tem um objeto que consiste no pagamento de um valor pela compra e venda, aí eu menciono somente a sessão de débito. Mas eu tenho que analisar, por exemplo, dentro de um contrato de compra e venda. E aí a gente tem aquela ideia de paradigma, né? Eu tenho sempre de um lado o credor, que é aquele que tem que receber a coisa comprada, né? A coisa adquirida, e o devedor que tem que entregar a coisa adquirida. E se eu inverter os polos, né, eu tenho o credor do pagamento e o devedor, aquele que tem que fazer o pagamento. Só que aí eu tenho credor e devedor, de acordo com a mudança do meu objeto. Então, significa dizer que num contrato, eu não tenho somente um objeto. Vamos falar do objeto, que é mais fácil de compreender, né? Eu tenho num contrato vários objetos. Eu falei só de 2 aqui, se eu falar na compra e venda, né? Mas se a gente pegar outros tipos de contratos, pode ser que hajam outras obrigações assumidas ainda ali, e de uma parte ou de outra parte, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um contrato de prestação de serviços advocatícios, né, e honorários advocatícios, você vai ver que tem obrigações dos dois lados, né? Então, a obrigação do cliente, que é o contratante no caso, fornecimento dos dados, cópia dos documentos, assinatura dos documentos necessários para cumprimento do contrato, né? Pagamento de honorários, pagamento de, por exemplo, se tiver alguma despesa com traslado, né, para outra cidade, audiência que vai acontecer em outro local, o cliente tem que fazer o pagamento. Olha quantas obrigações eu falei só do cliente. E aí do advogado, obviamente, também todas as obrigações, né? Pedido administrativo, vou falar do previdenciário, pedido administrativo, recurso administrativo, depois, se não houve êxito, ou se houver a necessidade de uma revisão, por exemplo, ou se não foi deferido o benefício,
o pedido judicial, acompanhamento do processo, a defesa oral, né? Defesa oral num recurso, por exemplo, perante o Tribunal Federal, perante o STJ, STF. Olha quantas obrigações que o advogado tem também no contrato de prestação de serviço advocatício. Então, eu não tenho só uma relação obrigacional, ou seja, envolvendo um único objeto, né? Eu tenho vários objetos, e muitas vezes um independente do outro, dependendo de cada momento do processo, enfim, de toda a situação, processo administrativo, judicial, né? Então, eu tenho várias obrigações envolvidas, por mais que eu tenha ali as mesmas partes, né? Ainda que em alguns momentos invertendo os polos, em cada momento ali, de repente em um momento polo ativo, no outro polo passivo, e assim por diante. Então, quando eu falo em posição contratual, a gente não pode confundir com credor ou devedor, porque depende do objeto da relação, tá? Então, olha lá, Instituto Jurídico Doutrinário, que consiste na transferência da posição contratual, ou seja, dos direitos e obrigações de que é titular uma pessoa em razão de contrato bilateral. Então, transfere-se todo esse rol, esse sistema, esse complexo de direitos e obrigações para um terceiro que o substitui na relação obrigacional originária. Então, aí que está. Eu não estou só falando aqui de relação obrigacional, eu estou falando em todo o contrato, né? Toda a posição contratual, que muitas vezes não é só credor, só o direito de credor e o dever, né, de cumprir a obrigação, mas envolve de direitos e deveres. Essa é a ideia que a gente tem que guardar aqui de direitos e obrigações, direitos e deveres, que são relacionados no contrato, né? Certo? Então, cuidado só para não confundir quando é cessão de contrato e quando é cessão de crédito ou cessão de débito, tá? Que são situações diferentes. Nos contratos, as duas partes têm direitos e obrigações. Está aí a compra e venda que eu falei para vocês. Falei também do contrato de prestação de serviços advocatícios e honorários, né? Na cessão de contrato é indispensável a concordância da outra parte, sob pena de não validade. Então, aqui não existe essa discussão de anuência ou não, né? Aqui tem que ter a concordância. Porque, como eu disse, eu não estou falando só de direitos ou de deveres, né? Então, pode imaginar que seja apenas direitos, e aí eu entro na seção de crédito, então, obviamente, eu dispenso a anuência do devedor, mas não é só isso, é um complexo de direitos e deveres. Então, por mais que haja crédito, também há débito, então tem que haver a anuência da outra parte, né? Porque ela vai ter ali, em algum momento, que o cumprimento seja feito em seu favor, né? A obrigação, uma das obrigações, seja adimplidas a seu favor. Os sujeitos da cessão de contrato, eu vou nominar da mesma forma, né? Cedente, cessionário e cedido. A única coisa é que eu tenho que analisar quem é o cedente. Não é o credor, não é o devedor, é o titular da posição contratual, que manifesta a vontade de transferi-la a terceiro. E claro, né, essa ideia de falar que manifesta a vontade, não é o titular da posição contratual retirado daquela posição que detém determinada relação contratual, né? Então, manifesta a vontade, ele tem que se manifestar nesse sentido, de deixar aquela posição contratual. Esse é o cedente. E o cessionário? O terceiro, e sempre que eu falo cessionário eu tenho que relacionar a terceiro, né? Que assume aqui a posição contratual, não é que assume aqui o direito de credor, a obrigação, o dever de devedor, o encargo de devedor, para não usar o mesmo termo, né? Então, eu falo em posição contratual. Eu tenho que lembrar do contrato, né? Tem que lembrar. Não adianta só lembrar o nome. Cessão de contrato, transfere de posição contratual. Não adianta nada se eu não souber que eu estou tratando ali da transferência de um complexo de direitos e deveres, né? E o cedido, por sua vez, é a parte contrária na relação contratual originária, que concorda com a cessão. Olha lá, concorda com a cessão. Então, obviamente, se um dos polos
uma das partes daquele contrato tem a sua intenção de transferir a sua participação naquele determinado negócio, pode fazê-lo, desde que a parte contrária concorde, né? E muitas vezes aí acontece simplesmente dessa forma a cessão de contrato. Não tem muito segredo para acontecer, não. Tá? Pressupostos. É bem parecido com o que a gente já viu nos outros casos, né? É necessário que tenha sido realizado o contrato inicial entre cedente e cedido. Então, obviamente, eu não tenho como transferir algo que não exista, né? E já falei para vocês, essas expressões que a gente coloca aqui, por mais que pareçam óbvias, né? Numa análise de questão, análise prática, há confusão simplesmente porque eu deixo de verificar um detalhe desse bobo, simples, né? Eu estou falando em cessão, eu estou falando de transmissão de algo que já existe. Eu não vou transmitir algo que eu vou criar, porque aí não é transmissão. É a criação de uma nova relação obrigacional. É a criação de um novo contrato, né? Então, obviamente que eu preciso de um contrato inicial aqui para falar em cessão. E entre quem? Entre cedente e cedido. Entre aquele que vai ceder a sua parte no contrato e cedido, que é a outra parte do contrato, que vai permanecer ali e concordar com essa cessão. Então, entre eles já tem que existir um negócio previamente, né? Por isso que nós chamamos de negócio originário. Negócio jurídico entre cedente e cessionário. A cessão de contrato, então, pressupõe que entre aquele que quer ceder a sua participação contratual e o terceiro tem que haver uma relação negocial, né? Deve haver negócio jurídico entre cedente e cessionário que justifique a cessão. Não é simplesmente sair do polo e deixar a entrada do outro, né? Tem que haver um negócio jurídico, né? Mesmo que seja de forma gratuita, né? O que a gente não consegue vislumbrar uma cessão contratual de forma gratuita, porque eu tenho não só crédito, mas tenho débito, né? Tem deveres. Então, dificilmente a gente analisar alguém que deixa um polo contratual, tendo direito de credor também, e mesmo assim alguém que entre na relação contratual, tendo também um encargo, direito de devedor, sem que haja contraprestação, né? Pode acontecer, mas tem que haver um negócio jurídico, né? Tem que haver um negócio jurídico. Cessão total. Olha lá, a cessão deve abranger a totalidade da posição contratual, ou seja, débitos, créditos, acessórios, prestação em favor de terceiros, deveres de abstenção, etc. Quaisquer relações que a gente possa imaginar existente dentro de uma relação contratual, né? Então, não dá para falar assim, não, a cessão de contrato, olha o exemplo bobo, para você entender. A cessão de contrato vai envolver somente a transferência dos créditos. Por que não? Porque então não é cessão de contrato, é cessão de crédito, né? A gente volta na situação inicialmente analisada, né? Na aula 16 ainda, e dentro do Código Civil. Então, aqui eu tenho todo esse complexo. Olha só que o exemplo é legal para citar e entender melhor. Ó. Débito, crédito, acessório, prestações em favor de terceiros, que é algo que muitas vezes a gente esquece, né? A gente imagina um contrato formulado somente entre as partes que assinam, mas eu tenho que analisar que há contratos que geram efeitos perante terceiros. É normal que aconteça. Contratos gerando efeito perante terceiros. Né? E dessa forma, as partes são obrigadas, né, a cumprir determinadas obrigações ou aquilo que é tratado perante esses terceiros. Tá? Então, é importante sempre lembrar isso, até porque eu tenho a questão contratual inicial, que a gente sempre fala assim, o contrato é assinado entre particulares. Então, obviamente, só interfere entre as partes que o assinam. Agora, pode ser que esse contrato gere efeitos extraordinários, né? Fora da relação contratual original. O ano que vem vocês vão aprender isso com mais ênfase, né? Lá no dia dos contratos, vão entender melhor essa questão, né?
Mas os contratos, por mais que eu tenha essa questão particular, privada, obviamente, direito civil é um ramo de direito privado, mas eu tenho, além da relação entre as pessoas que assinam o contrato, eu tenho princípios, por exemplo, vou citar um deles, que é a função social do contrato, que eu preciso não só analisar a situação das partes que assinam, mas eu preciso ver os efeitos que esse contrato gera perante terceiros. Se ele vai ter um atingimento prejudicial em terceiros ou não, né? Então, isso é importante. E quando eu falo em cessão, eu tenho que transferir também tudo isso. Não dá para deixar qualquer responsabilidade perante terceiros, né, a cargo do cara que assinou lá o contrato anteriormente e depois transferiu. Do cedente, por exemplo, falando aqui o termo técnico do nosso instituto aqui estudado, né? O cedente vai ceder a sua parte do contrato e fica responsável parcialmente. Não, é total. Tudo aquilo que lhe cabia, seja de positivo ou de negativo, de ativo ou de passivo, tem que ser transferido para o cessionário, tá? A anuência expressa do cedido, a gente falou, mas é importante mencionar aqui como pressuposto, né? Não há cessão de contrato se o cedido, a outra parte do contrato originário, não manifestar sua concordância. Então, não há cessão se ele não manifestar concordância. E olha aqui, não confundam mais uma vez, eu não estou falando só de notificação, né? Não adianta só notificar, tem que ter a concordância. Né? Dá até para a gente mencionar, vamos colocar aqui, a possibilidade da concordância tácita, né? Manda lá o AR, né? Aviso de recebimento, prazo específico. Só que a gente não consegue vislumbrar essa situação, porque se eu tenho um contrato, e a gente precisa imaginar que um contrato que envolva débito, crédito, acessório, prestação em favor de terceiro, etc., seja um contrato escrito, né? Não dá para imaginar um contrato desse de forma verbal, porque são muitas relações, muitas situações ali que verbalmente eu não consigo provar a existência. Então, a gente imagina um contrato escrito. Significa dizer que, para que haja a transferência, eu preciso fazer uma alteração contratual. Tem que ter, no mínimo, um aditivo contratual tratando da cessão, né? Então, obviamente que para que haja um aditivo contratual, ambas as partes, ou todas as partes envolvidas nesse contrato, têm que postar ali a sua assinatura para, obviamente, formalizar a sua anuência, a sua concordância, né? Então, não dá para imaginar aqui uma ideia de cessão tácita, né? A gente já pressupõe a ideia de uma cessão que deve ser, cessão tácita, concordância tácita, né? A gente pressupõe a ideia de que essa concordância tem que ser expressa, e não só expressa, mas também escrita, né? O escrito aí depende de cada negócio, mas, obviamente, para dar mais segurança, a gente tem que imaginar escrita. No exemplo que eu falei, tem um aditivo contratual que vai ser assinado. Sem assinatura, não há formalização e não há realização do negócio, né? Por isso, a anuência expressa do cedido. Inexistência de cláusula proibitiva. Cláusula proibitiva, acho que a gente até mencionou alguma vez já, né? É aquela cláusula que as partes, quando contratam inicialmente, estabelecem a previsão no contrato. E não há problema nenhum, pode existir, né? Pode existir, mas não em todos os negócios, em todos os contratos, né? Nós vamos ver que tem contrato que há essa previsão, tem contrato que não há, mas quando a gente tem a relação de direito privado, há a liberdade das partes decidirem, porque essa é uma situação que interfere somente as partes que assinam um contrato. Não é uma situação que interfira ou atinja terceiros, né? Então, lá, como a gente coloca no contrato originário, não pode haver cláusula que proíba a cessão do contrato por qualquer das partes. Então, pressuposto de existência da cessão de contrato. Se eu tiver lá uma cláusula escrita dizendo que esse contrato não pode ser objeto de, ou a participação,
né, nesse contrato não pode ser objeto de cessão para terceiro. Não vai acontecer, né? Às vezes eu tenho essa cláusula, mas sempre com aquela vírgula, né? Salvo se houver expressa anuência da parte contrária, que é a previsão, já que a gente já mencionou aqui, né? Mas eu posso ter somente essa previsão proibitiva, ó, não vamos transferir para ninguém, porque nenhuma das partes tem interesse de que outra pessoa assuma essa relação contratual, que ela permaneça somente entre as partes inicialmente ali contratantes, tá? Então, a cláusula proibitiva, ela é possível plenamente, depois nós vamos, com o passar dos anos aí, aprendendo, né, dentro do direito, que tem contrato onde não tem cláusula proibitiva e contrato que tem. Eu não estou falando de só ter ou não ter, mas a possibilidade e a permissão para que haja, né? Então, essa proibição aqui tem que ser expressa com relação à cessão. Nós vamos aprender, por exemplo, em responsabilidade civil, eu não posso ter uma cláusula lá que proíbe uma parte de indenizar a outra em caso de dano cometido, né? Então, é uma situação diferente dessa que nós estamos estudando aqui, mas é uma cláusula proibitiva, tá? Que lá na responsabilidade civil a gente vai chamar de cláusula de irresponsabilidade. É como se alguém eximindo a sua responsabilidade, caso venha causar um dano à parte contrária, né? Então, nesse caso, nós vamos ver que não pode acontecer. Mas, nesse caso particular aqui da cessão do contrato, não tem problema. Se as partes concordarem em colocar uma cláusula proibitiva, a cessão não vai acontecer. E é importante que se mencione, o que está no contrato é manifestação de vontade das partes, que pode ser alterado a qualquer momento, certo? Não tem problema, não é porque está escrito no contrato que aquilo lá nunca mais vai ser alterado. Se as partes resolveram falar assim, ó, de repente, se eu precisar ceder a minha participação nesse contrato, tudo bem para você? A parte contrária concorda? Tudo bem. Então, eles podem, inclusive, passar por cima da cláusula proibitiva, porque a manifestação de vontade é deles, partes que são envolvidas nesse contrato, ou somente as partes envolvidas. Tá? Então, isso que é importante dizer, essa ideia da convenção entre as partes, né? Manifestação de vontade das partes, ela pode acontecer a qualquer momento. Não é porque inicialmente foi lançada uma cláusula proibitiva que, posteriormente, essa cláusula não possa ser anulada pelas próprias partes que a incluíram no contrato. Tudo certo, tá? Desde que se faça da forma correta e não prejudicando terceiros, né? Sem problema. Alguns exemplos de cessão de contrato, e aí aqui eu fiz questão de pegar a obra do professor Silvio Rodrigues, né, de Direito Civil, que é um dos doutrinadores clássicos, mais clássicos, né? E ele traz alguns exemplos aí onde a gente verifica essa possibilidade. Contratos de cessão de locação, ou, se eu quiser colocar, cessão de contrato de locação, né? As duas formas aqui está correto. Então, por mais que a gente imagina lá, eu transferindo a participação do locatário para outra pessoa, por mais que a gente imagine que seja ali um encargo, mas não é. Eu tenho que imaginar que o locatário tem direito de utilizar o imóvel, né? Então, ele não tem só dívida, só débito, ele também tem crédito. Então, e não só isso, tem o rol, olha lá, rol de direitos, deveres e demais elementos que a gente já analisou ali, tá? Então, é um exemplo clássico. Contrato base de locação é transferido a terceiro com anuência do cedido, transferido-se para o cessionário todos os direitos e obrigações deles resultantes. E veja que aqui eu nem menciono locador ou locatário, porque eu também posso ter a transferência de locador, tá? E é tranquilo, é normal que aconteça. Imagina que você alugou, você é locatário de um imóvel, é inquilino, né, de um imóvel, e no meio da sua locação, o dono do imóvel, o proprietário, ele vende esse imóvel para outra pessoa. Pode acontecer. Quando isso acontece, existe a possibilidade de cumprimento da locação, respeito ao contrato de locação, ou existe a possibilidade de desrespeito ao contrato de locação. O requisito para isso é o contrato de locação ser ou não levado a registro, averbado, melhor dizendo, né, ser ou não averbado no registro do imóvel. Então, essa é uma garantia para o locatário, na verdade.
Então, vamos imaginar lá que você alugou um imóvel por 5 anos. Passou 1 ano e meio, 2, o locador vende o imóvel. Vai depender de como foi formalizado esse seu contrato de locação para ver se o novo proprietário terá terá a obrigação de respeitar a locação ou não. Né? Imagina que esse cara assume e fala, eu não quero locatário nenhum no meu imóvel, eu não quero alugar. Né? Vou dar aí um prazo de 30 dias para o locatário sair do imóvel, né? Como a lei exige. Agora, se o meu contrato de locação foi averbado no cartório de registro de imóveis, na escritura do imóvel objeto da locação, aí aquele que compra tem que ter a informação, então ele pode ir lá no cartório antes de comprar e verificar que lá existe uma locação, e se ele comprar, ele tem a obrigação de respeitar essa locação, tá? Então, por isso que é muito importante, né? Muito importante, não é só interessante, eu ia falar interessante, mas não só interessante, é muito importante que a parte que vai negociar um imóvel, comprar, no caso, que ela vá investigar, vá saber sobre a saúde, né, jurídica desse imóvel. Então, vá até o contrato de imóveis, de registro de imóveis, né, cartório de registro de imóveis, e tire lá uma certidão atualizada do imóvel. E essa certidão, eu acredito que vocês já devem ter visto, é uma certidão que vai trazer lá todo o histórico do imóvel, desde o loteamento do terreno, primeiro proprietário, construção do prédio e tal, né? Se houve uma transferência, vai estar lá para quem transferiu. Então, tem todo o histórico desde o início do imóvel, quem já foi o proprietário desse imóvel até chegar naquele que está alienando o imóvel. Aí pode ser que abaixo esteja lá averbado, então, no dia tal, no mês tal, do ano tal, foi averbado o contrato de locação realizado entre o proprietário, locador e locatário, né? Criou coragem, Cíntia? O que aconteceu aí? Ou é só uma foto isso? Você está me enganando aí, né? Olha lá, fechou. E pareceu só uma foto, ou estava travada a imagem. Então, então a verba, né, no cartório de imóveis para ter essa garantia. Então, por isso que aqui a gente tem que mencionar que essa cessão de contrato pode ser tanto de locador quanto de locatário, tá? Não tem problema. Cessão de compromisso de venda. Olha lá, compra e venda, né? Havendo cessão sem o consentimento do promitente e vendedor, haverá responsabilidade solidária entre o cedente e o cessionário. E esses contratos aqui de compromisso de venda, é assim, aquele exemplo que eu acho que eu até já falei em sala de aula para vocês, se eu não me engano, né? Mas todo ano a gente fala. Quando há, por exemplo, a transferência do imóvel financiado. Eu até falei hoje aí, né? Aquela história do imóvel financiado, que o cara pensa que já é seu, mas não acabou de pagar, então claro que não é. É do banco, né? Então acontece muitas vezes onde há cessão desse compromisso de compra e venda. E eu estou transferindo ali o contrato, eu não estou transferindo ali a obrigação somente, né? Ou só o direito, mas todo o rol, né? Todo o complexo de direitos, deveres, acessórios, né? Havendo a cessão sem o consentimento do vendedor, haverá responsabilidade solidária. E isso é um detalhe que as pessoas se esquecem, né? Então, é comum lá, houve lá, hoje não está mais complicado, mas ainda tem o Minha Casa Minha Vida, né? Então, a pessoa foi lá, adquiriu o imóvel pelo Minha Casa Minha Vida e paga as prestações mensais. Tá, chegou num tempo lá, o imóvel não me serve mais, não gosto, não quero. Aí tem algum interessado, faz lá um contratinho de gaveta, nem informa a Caixa Econômica Federal, responsável, né, pelo financiamento, e faz um contratinho de gaveta com essa pessoa. Tudo bem, entre eles vale o contrato, agora perante a Caixa, não. Né? Se esse cessionário não cumprir os pagamentos, não pagar as prestações mensais aí do financiamento, a Caixa não vai cobrar o cessionário, a Caixa vai cobrar com quem ela tem contrato, né? Quem contratou com ela. Então, por isso que mantém essa responsabilidade. Contrato de mandato, né? Então, o exemplo
que eu já falei para vocês quando exemplificamos o mandato, pode ser o subestabelecimento de procuração aqui, ó, transferido a terceiro por meio de subestabelecimento sem reserva de poderes. Então, é aquela situação, eu dou o meu exemplo, né, quando eu vim de São Paulo para cá, que eu deixei lá alguns processos sob a responsabilidade do meu sócio, né? Claro que eu não fiz isso em todos os casos, porque mesmo de longe, processo digital, a gente consegue acompanhar. Eu fiz subestabelecimento só em caso de audiência, que não era muito importante, não precisaria ser eu, né, o responsável pela audiência. Então, a gente fez lá subestabelecimento pontual para cada ato. Agora, quando não, eu imagino que eu deixo lá meu sócio responsável, faço um subestabelecimento para ele cuidar do processo até o final, sem reserva de poderes para mim. Então, ele fica responsável. É um exemplo de cessão, como eu falei para vocês, né, um contrato de prestação de serviços advocatícios. Se eu vou transferir o polo contratual, eu tenho também um complexo de direitos, deveres, acessórios, etc., como já falamos aqui, né? Então, quando é mandato aqui, essa ideia do mandato lembra da procuração do advogado, tá? É um exemplo clássico aqui dessa modalidade de contrato. Ok?